o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, amados. Coisa boa é orar, falar com Deus. Vamos abrir a Bíblia, amados, nesta noite, no livro do apóstolo São Paulo, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Glórias. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Efésios 1. Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 3. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Até aqui no 14, amados, que o Senhor acrescenta a bênção, podeis vos assentar. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos comentar, falar um pouquinho mais da palavra, e creio que já falamos tempos atrás, né, sobre alguns assuntos aqui, e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a posição do crente em Cristo. Amém? Porque você tem que conhecer, descobrir, né, essa posição do crente em Cristo. Se estiver quente aí, irmãos, calor, pode ligar os ventiladores aí, tá? Então veja bem, amados. No início sabemos que Adão pecou voluntariamente e Eva foi enganada. Adão fez deliberadamente e foi condenado os dois. Então você vê que, né, como nós sempre falamos aqui, que Adão assumiu, né, a Eva voluntariamente, sabendo. E a Eva foi enganada. Mas Adão sabia da situação e ele assumiu a culpa. Amém? Isso também é um tipo do próprio Deus que sabia que todo nós ia ser contaminado com o pecado. Quando a raça humana caiu, Deus sabia que o pecado é hereditário e ia passar a todos nós. Então nós viemos ao mundo e nós também não sabíamos de nada. Quem sabia? Nós não sabíamos.
Viemos descobrir que éramos pecadores porque lemos a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, então descobrimos que nós somos pecadores. Já viemos uma raça caída. Então Deus entrou também, Jesus Cristo entrou também voluntariamente para nos socorrer. Amém? Por isso que Ele deu para nós o penhor do seu Espírito. Nós já estamos todos penhorados. Cristo já nos comprou. Amém? Por isso que essa semana agora o pessoal estava comemorando Páscoa, né, irmão? Páscoa, aquela coisa, mas Páscoa, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Né? Não tem mais Páscoa. Cristo estabeleceu a ceia do Senhor. Né? A Páscoa era a libertação do povo de Israel pelo sangue de um cordeiro. Era Páscoa. Tá? Cristo veio e se tornou o verdadeiro cordeiro e morreu pelos nossos pecados, nos inocentou e nos assentou em lugares celestiais em Cristo. Então o que queremos dizer nesta noite? Que cada irmão e cada irmã tem que conhecer a sua posição, tá? O seu Deus, conhecer o seu Deus, não conhecer só a Bíblia, mas conhecê-lo é vida, diz o profeta. Conhecer a pessoa de Jesus Cristo pela fé, amém? Como olhando o invisível, você está olhando para Deus. Sabemos que Ele está aqui nesta noite, amém? Então, amados, veja, Jesus desceu e tomou o lugar do pecador, redenção. Cristo, um tipo do segundo Adão. Pelo primeiro Adão, todos morreram, mas através do segundo Adão, todos são vivificados. Se eu continuar vivendo, irmão, a vida do primeiro Adão, amém? Ou guardando até mesmo a lei que veio do Velho Testamento, eu estou incorrendo no mesmo erro de ser condenado pelo pecado do primeiro Adão. Está entendendo? Por exemplo, pessoas que querem guardar a lei, né, irmão? Quer se estribar na lei do Antigo Testamento, tá? Ou naquelas normas que tinha no Antigo Testamento, tá? De acordo com a mensagem do profeta, a pessoa tem que sair desse patamar e tomar o patamar do segundo Adão. Amém? Tem que deixar isso, que são rudimentos da doutrina de Cristo, e aceitar o segundo Adão. Amém? Porque o segundo Adão veio trazer uma obra de redenção, veio nos redimir. Pelo primeiro Adão nós somos condenados ao inferno, mas pelo segundo Adão nós somos salvos do inferno. Aí está o segredo, irmão. Tá? E o segundo Adão, que é Cristo, trouxe graça. O que ele veio trazer? Graça. Em outra linguagem, você não precisa fazer nada. Quem faz é Deus. A única coisa que Deus exige de você é crer e obedecer. Você é batizado nas águas, você toma a sua ceia, né, irmão? Você ajuda a causa, vamos dizer assim. Os homens entram na linhagem dos homens, as mulheres na linhagem das mulheres, na obediência da palavra. Só isso. Quem faz o trabalho de salvação, quem opera a salvação é o próprio Deus. É Deus que opera, é Deus que trabalha no seu interior, é Deus que trabalha na sua mente, é Deus que trabalha no seu coração, amém? É Deus que te converte, é Deus que te salva, é Deus que te dá santificação. Nem mesmo santificação nossa não damos conta de ter, precisamos da santificação dele em nós. Deus é que nos santifica pelo seu sangue carmesim. Até a nossa santificação é dele. Porque nós somos uma bola de confusão, irmão. Nós somos um problema, porque nós estamos em carne. Mas se ele nos santifica, quem é alguém para nos condenar? Amém? Ele nos redimiu completamente. Em outra linguagem, você está seguro. Não precisa se preocupar. Só descansa. Amém? Porque quem vai completar essa obra chama Espírito Santo. O Ruach HaKodesh, né? No hebraico. É Ele que faz essa obra na nossa vida. O grande Espírito Santo. Então, o que devemos fazer? Só nos render. Só nos entregar a Ele. Tá? Então, por quê? Porque no final você vai conhecer a sua posição em Cristo. Veja. Deus enviou Cristo ao inferno condenado, porque Ele levou nossos pecados.
Cristo morreu não como justo, Cristo morreu como pecador. Vem, Cristo mesmo não pecou, senão que Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. Cristo teve que ir ao inferno como um pecador, não que Ele pecou, mas Ele pegou o pecado do Domício, o pecado do Josnel, o pecado da irmã, pegou todos os nossos pecados e colocou nas suas costas. Pode passar para mim as falhas de todos eles, os pecados, as ignorâncias dos meus filhos, pode jogar nas minhas costas. E o Todo-Poderoso, o grande Espírito Santo, tratando Jesus como um homem, como um parente redentor, não podia fazer nada a não ser mandar a alma dele para o inferno. Não é, irmãos? E Jesus então foi ao inferno pregar as almas em prisão. Você sabe que Ele é Deus, Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Só que por que Ele foi? Por que Ele teve que ir na quinta dimensão, irmão? Porque Ele foi lá, irmãos, eu já usei essa linguagem, o irmão Brana também já usou. Ele levou, irmão, os nossos pecados e jogou nas costas do diabo. Falou, está aqui, Satanás, os adultérios, as idolatrias, as iras, as pelejas, né? As fornicação, aí toda classe, as blasfêmias, os cânceres, os AIDS, tuberculose, as enfermidades que você colocou, está tudo aqui, jogou nas costas de Satanás. Por isso que quem podia fazer isso, irmão? Qual homem, qual mulher poderia ir no inferno e fazer esse trabalho? Nenhum. Mas Deus providenciou o canal, Deus providenciou o meio para nos inocentar. Amém? Então Ele nos inocentou. Pode o mundo nos condenar, mas Deus nos inocentou dos pecados. Não há mais pecado em nós. Essa é a nossa posição. Nós estamos livres. Nós estamos salvos. Amém? E Ele deu para nós o penhor do Espírito. E o penhor do Espírito Santo no coração do irmão, no coração da irmã, todo dia lhe dá força, lhe dá coragem, lhe dá ânimo para você não parar de congregar, não parar de orar, não parar de ler a Bíblia. Quem é que dá no seu coração, irmão, esta vontade de estar servindo a Deus? É o próprio Deus na sua vida. Porque se depender de você mesmo, você não vem. Você deita no seu sofá, liga a televisão, liga o computador, fica no celular. Hoje eu não vou. Mas quem é que coloca essa força? Não, hoje tem culto, né? Nós temos que ir para adorar. Quem é que coloca? É Deus. É o próprio Deus. Porque nós não podemos quebrar a Bíblia. Ele mesmo disse, ninguém vem a mim se por meu Pai não for trazido. Ele mesmo coloca no nosso coração o desejo de servi-lo. Amém? Então você conhece já essa posição. Agora, Cristo está representado, aqui o irmão Brana faz uma aplicação nos dois bodes do Velho Testamento, o bode emissário e o bode expiatório. Um representa a morte, outro a ressurreição. Um levou nossos pecados, o outro ressuscitou, ressurreição. Então Cristo foi representado pela igreja, tomou o lugar do pecador, ou do pecado da igreja, foi lançado ao inferno e ressuscitou o terceiro dia. Ressuscitou para nossa justificação. Veja, a Escritura se cumprindo, disse Davi, não deixará minha alma no inferno, nem o santo verá a corrupção. Ele ressuscitou, ficou um dia e parte de outro dia. Ele não ficou 3 dias completo, irmão. Tá? Deus não ficou 3 dias completos. Ele ficou 1 dia e meio, vamos dizer assim. Porque ele morreu na sexta-feira, antes de chegar o sábado, tiraram o corpo da cruz, envolveram nos lençóis, passaram as especiarias e colocaram ele no túmulo de José de Arimateia, na sexta-feira, à tardezinha, antes de chegar o sábado. Amém? Aí chegou o sábado, porque o sábado Jesus tinha que estar descansando. O corpo dele, você vê, até na lei, o corpo de Jesus tinha que estar descansando para cumprir a lei. Passou o sábado, né, irmãos? O sábado inteiro, o dia inteiro, né? Aí veio a noite, amém? No domingo de manhã, o primeiro dia,
ele ressuscitou. Você vê que ele fez um trabalho do inferno rápido, né, irmão? Desculpa a expressão. Deus, ele é apressado. Ele não ficou muito tempo naquela região, não, irmãos. Ele foi lá, pregou as almas em prisão, tomou a chave da morte do diabo, né? Bateu o pregão lá no inferno, falou: ó, pessoal, é assim, tá? Vocês me respeitam, a partir de hoje eu sou o chefe, tá? O diabo não é mais chefe, não. Estou tomando a chave dele agora, tá aqui, tomou a chave do inferno, da morte, falou: ó, eu sou o chefe, tá? Satanás, você tem sido um fanfarrão, um mentiroso, um cheio de querer, a partir de hoje quem manda sou eu. Quem podia fazer isso? Só Deus, irmão. E deu um chute nele ainda. Sabia que Deus deu uma pesada boa nele? Deixou ele meio quebrado. Saiu dali e foi para o outro lado, chamado Seio de Abraão, onde ficavam os santos, porque eles viviam sob sangue de bodes. Eles não podiam ir para o céu. Eles viviam sob sangue de animais. Então eles iam para a mesma dimensão. Só que Deus tinha criado um lugar chamado Seio de Abraão. Era uma campina, tinha cascata, tinha animais, tinha pássaro, um lugar bonito. Tipo do mini paraíso, né, irmão? Onde estava o Jó, o Noé, o Abraão, o Isaac, Jacó, os profetas. O Samuel, que um dia subiu lá, porque a pitonisa chamou, porque o diabo tinha a chave de abrir e fechar. Jesus foi lá naquela região e falou: pessoal, eu sou a semente da mulher. Meu sangue está lá na cruz, fresco. Meu corpo está inerte. Eu desci aqui em minha teofania. Cada um, irmão, que festa que não foi, hein? Cada um abraçou Jesus. O Senhor é o desejado das nações. O Senhor é o lírio dos vales. O Senhor é a rosa de Saron. O Senhor é o rei dos reis. E, olha, irmão, fizeram um avivamento com Jesus ali, né? Cada um falou: eu sabia que o Senhor viria. Eu esperava. O Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive. Vocês sabem da história, né, irmão? Nós já pregamos várias vezes. E Jesus falou: olha, eu vim tirar vocês daqui. Ele era o único que podia abrir uma porta na dimensão, né, irmão? Porque ele abre portas. E qual era a porta? A porta que ele abria, sabe como chamava essa porta? Ressurreição. Essa era a porta. Aí ele ressuscitou primeiro, né, irmãos? E todos os demais ressuscitaram. Uns ficou com ele na terra e outros ele levou para o terceiro céu. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou e fez uma obra de redenção, ele redimiu os que haveriam de vir no futuro, que somos nós, e redimiu os dali para trás até no primeiro Adão. Jesus redimiu até o primeiro Adão e a primeira Eva. Você vê, ele fez uma obra completa, meu irmão. Essa é a posição em Cristo. É saber que ele veio trazer uma obra de redenção e que a irmã foi redimida. Deus te comprou. O diabo não pode pôr a mão suja em você. O diabo não pode tocar no irmão. Você agora é propriedade de Deus. Ele te resgatou com sangue no Calvário, meu irmão. Então descansa, essa é a posição. Não fique espavorido, desesperado, preocupado, meu Deus. Não, descansa, porque você está posicionado em Cristo. Não é numa denominação, nem no tabernáculo, Monte Sião, apenas uma placa de igreja, não. Você está posicionado em Cristo. Como diz Efésios 1:10, de tornar, congregar nós em Cristo. Cristo agora é o lugar. Quando ele vier no arrebatamento, quem não tiver em Cristo, vai ficar. E como que eu faço para estar em Cristo? Só entrar pela palavra. Entrar pela porta. Amém? Eu sou a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade, a vida. Entra por Cristo. E a denominação? A denominação tem que entrar por aqui, irmão, pela palavra. Não pode... Se você pingar um pingo de café na água, você adultera a fórmula da água, não é? Você adultera. Se a denominação tiver uma doutrina errada, adultera. Por isso que mesmo na mensagem, irmão, desculpa, tem que crer corretamente. Mesmo que o seu crer é fraquinho, mas você tem que crer.
Você não pode crer de uma forma adulterada da Bíblia, com ideias disso, ideias daquilo e não sei o que. Não, você tem que crer, porque o profeta irmão Brana, mensageiro dessa era, pregou em várias mensagens. Qual é a evidência de ser cheio do Espírito Santo? Qual é a evidência? Crer em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, e dizer amém. Amém à palavra. Quando você fala amém, você está mostrando ao Espírito Santo que você está crendo em toda a palavra. Esse é o segredo, irmão, de estar posicionado em Cristo. Agora, tudo bem, hoje o mundo está cheio de ideias, né? Mas não é obrigado. Não é obrigado, irmão. O negócio é Cristo. Pastor, eu preciso entender os 7 trovões, eu preciso entender o 7º selo, eu preciso entender o que é isso, o que é aquilo para me entrar no arrebatamento. Não. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo mesmo, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse Cristo, não adiantou nada, meu irmão. O que adianta conhecer todos os mistérios? É um grande pregador, conhece os mistérios, mas não tem a verdade completa. A verdade completa é isso aqui, é você crer em toda a palavra. Amém? Porque você vai encontrar pregador que falou, se você não entender os trovões, você não vai. Mentira, irmão. Como é que fica o irmão que não sabe ler? Como é que fica o irmão que é analfabeto? Não é isso, é crer. Pastor, eu tenho que fazer igual a Abacuque, eu não entendo, mas eu creio. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou sair dessa terra. Eu vou para o novo mundo. O mundo de Deus, e vou viver eternamente, porque Deus não fez o homem e a mulher para morrer. Quem inoculou a morte foi o Satanás, porque ele é um mentiroso. Ele fala, eu vou te matar, não é, irmão? Mas ele não mata, ele não dá conta de matar. Você só sai do seu espírito e alma, sai e entra no outro corpo, e o seu corpo pode virar pó, pode ser queimado, pode ser picado, pode ser colocado até no moedor de carne. Não adianta nada fazer nada com o nosso corpo. Eu quero ver quem faz alguma coisa com a alma e o espírito. Aí sim, esse é Deus. Então nós temos que temer quem pode fazer alguma coisa com o espírito e a alma. Amém? Que é Deus. Então nesta noite, irmão, descansa. Amém? Vamos seguir aqui mais um pouquinho. A corrupção começa 72 horas. Cristo ressuscitou antes das 72 horas, dos 3 dias. Agora, se você é um crente, eu creio que a maior maldição que está sobre a igreja hoje em dia é não saber sua posição. Irmão, tanta gente que está nas denominações, né? Mas eles vai igual a história da Maria vai com as outras. Eles vão na igreja porque é uma igreja, porque senta lá. Mas eles em si precisa da convicção. Precisa saber onde está parado. Amém? A pessoa precisa saber, por exemplo, se você vai para São Paulo, cada cidade, né, tem placa, tem tudo, né? Você tem que saber onde você está, que lugar que você está. Será que você está indo para São Paulo mesmo? Vai ver que está indo para Rondônia. Tem gente que está achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Tá na rota errada. Está tomando o caminho fácil. Tem que tomar o caminho certo. Você tem que saber onde você está parado. Espera aí. Eu estou parado em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu tenho o nome dele. A ceia que eu tomo é uma ceia bíblica. O pão é asmo, é vinho mesmo, não é suco de uva. Eu lavo os pés. O que mais que precisa? Fala para mim, Deus, o que precisa? Mais nada, irmão. Você tem que só obedecer. Amém? Quem vai colocar dentro de você as coisas necessárias é o próprio Deus. Deus é que vai te equipar, vai colocando dentro de você, porque você é uma casa. O irmão e a irmã é uma casa. Você tem três repartições. Você tem a sala, você tem a cozinha e tem o quarto, não é, irmão? São 3 repartições. Na sala você tem companheirismo, como aqui. Na cozinha nós alimentamos, né? E o quarto? O quarto é para intimidade. Então você é uma pessoa que é uma casa. Você não pode ter Deus só na cozinha, só lá na sala. Você tem que levar Deus para o quarto.
Você tem que ter uma intimidade maior com Deus. Amém? Porque é ali que vai gerar Cristo no seu coração. Tem que ter uma intimidade mais profunda. Senhor, eu te amo. Senhor, olha, Deus. Se entregar, se humilhar para Ele. Né, irmão? Se humilhar mesmo. Porque quem humilha é exaltado. Quanto mais você se humilha, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você busca, mais Ele vai se aproximar de ti. Tem que buscar Ele de uma força, de um sincero coração. Amém? Buscar mesmo, para que Ele possa te dar tudo o que precisa. Amém? Você não sabe como Ele vai te dar, só se entrega. É uma entrega. Muito bem, amados, agora, com a ajuda de Deus, com a Sagrada Escritura, Ele nos ajuda e trataremos de colocar o crente posicionalmente em Cristo, mostrar qual sua autoridade em Cristo. Então oramos para os enfermos, teremos um bom culto, o profeta falando, né? Aí ele fala de uma irmã, né, que trouxe meias, uma irmã que trouxe meias, o profeta orar nas meias para Deus curar. Sabe como é que é a fé do povo, né, irmão? A mensagem deste dia é para colocar cada crente em seu devido lugar, tá? Cada um de nós tem que estar no devido lugar. Irmão, irmã, tá? Se você é para ouvir, você vai ouvir. Se você é para falar, você vai falar. Cada um de nós, você fala, mas qual a minha utilidade? O seu louvor, a sua oração, o seu dom. Todos nós, Deus deu um dom. A sua fé. Amém? Parece que não, mas através da sua fé ajuda os demais. Porque quando ora para o enfermo, nós unimos a nossa fé. Você precisa estar aí ajudando com a fé, unindo a fé. Amém? Para que Deus possa fazer a operação. Então ele fala aqui, explicação da mulher com a prancha de passar roupas, não existe eletricidade. Explique, eu já falei isso aqui uma vez, irmão. A irmã, né, foi passar roupa, né? Colocou a roupa para passar, mas o ferro não estava ligado. Ligava o ferro aqui e tal, mas ele não esquentava. E a irmã começou, mas meu Deus, cadê a eletricidade, né? Marido, vem cá, o que está acontecendo? Não estou sem eletricidade. Eu preciso de eletricidade. Vocês estão me entendendo, irmã? O que ela tinha que fazer? Só posicionar a tomada. Você está entendendo, irmão? Estamos falando de posição. É só posicionar a tomada. Deus é do mesmo jeito. Você não vê Deus aqui. Mas a eletricidade de Deus está aqui, irmão. Os raios de Deus, o poder de Deus está passando aqui. É só você posicionar a sua fé. Você fala, eu creio, eu aceito, Senhor. Eu preciso da tua energia, eu preciso do teu poder. Senhor, vem aqui sobre mim agora. Vamos ligar a nossa fé na tua palavra, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, amém? Porque a energia está passando aqui em nós, irmão. Está passando do irmão pelo outro, de uma irmã pela outra. Igual a pessoa, mas cadê a eletricidade? Você está vendo a eletricidade passar nos fios, irmão? Você não vê, mas as lâmpadas estão acesas. Por que as lâmpadas estão acesas? Por que os ventiladores estão girando? Porque a eletricidade está passando, uma força tão poderosa que mata todos nós, se nós encostar naquele relógio de energia, porque é trifásico. Então Deus é além disso. Amém? Eu creio que Ele está passando aqui. Amém? Deus está girando aqui no nosso meio. Amém? A sua energia. Basta você crer. O Abraão viu o invisível. Como que vê o invisível, irmão? Pela fé. Como que nós podemos ver o invisível? Saber que Deus está aqui pela fé. Pela fé eu creio que Ele está aqui nesta noite. E seus anjos também estão aqui para ajudar o irmão, ajudar a irmã. Amém? Para conhecer o seu pensamento, para saber a sua dificuldade, para entender, Deus, que a luta que a irmã está passando, que você não está dando conta, que você está pedindo já para ir embora, que eu não estou suportando isso, que a prova está muito grande, que meus filhos não me obedecem, que é um problema na minha casa com a minha família, eu não estou mais aguentando. Deus conhece a sua situação, meu irmão.
Ah, mas é tanto problema, mas é isso mesmo. Satanás tem arregimentado o seu exército contra a noiva de Cristo, porque o mundo já é dele, ele não está preocupado com o mundo. Deus não está no... O Satanás, que é o Deus desse mundo, não está nas festas pagãs, porque já é dele. Ele é o Deus dessa era maligna. Ele está preocupado é com a noiva. É esse pouquinho de gente, 1% da noiva. Porque nós deve ser 1%, irmão. O 99% está sepultado. O 99% está no pó. Mas esse 1% faz a diferença. Então, nesta noite, irmão, Deus conhece o seu coração. Deus sabe, como diz nas eras da igreja, eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua paciência, que não tem, é pouquinha. Qualquer coisinha está querendo explodir. Então, peça paciência a Ele. Senhor, eu preciso de paciência para suportar. Eu conheço a tua fé, que é pouquinha, quase não dá conta. Mas Ele pode lhe acrescentar a fé. Ele pode lhe acrescentar o amor no seu coração. Eu não dou conta de olhar para os meus inimigos. Me dá vontade é de matar meus inimigos. Não, não, não. Você tem que amar seus inimigos. Dar o outro lado do rosto é amar os seus inimigos. Amar, irmão, não significa abraçar, não significa estar lá junto, não é? Não é esse sentimento. O amar é comportamental. É que o seu comportamento com o seu inimigo é diferente. Quando o seu inimigo te vê, ele te deprecia. Ei, você é isso, é aquilo, né? Fala mal na sua cara. Você ainda está assim, desse jeito e tal, tal. Não é assim? Você trata ele bem. O seu é comportamental. O seu comportamento é diferente. Como vai? Tudo bem? Foi um prazer encontrar com o senhor, com a senhora. Tratá-lo bem. Isso vai envermelhar a cabeça dele. Vai juntar brasa na cabeça dele. Tá? Por quê? Porque o que vence é o amor. O amor vence tudo. Tá? Então, nessa noite, irmãos, veja. Ele fala da eletricidade. Passa no quarto escuro gritando. A pessoa passa ali num quarto escuro gritando por eletricidade. Ô, eletricidade, onde está? Eu quero luz aqui. A eletricidade, cadê você, eletricidade? Eu sei que você existe, eu quero luz. É só ligar a chave. Amém? É só conectar os fios. Agora a eletricidade vai acender a luz se você posicionar os fios certo na tomada. Liga o disjuntor. Amém? Como é que você faz para Deus manifestar em você? Liga o disjuntor. Ajoelha. Ora. Amém? Liga a chave. Procura desligar de tudo aqui da terra, irmão. Leva o seu pensamento ao trono da majestade divina. Leva, Senhor. Eu estou subindo, estou passando as nuvens agora. E estou subindo igual um raio. Estou passando o sol, estou passando as estrelas. Estou saindo da estratosfera da terra. E estou subindo. Já cheguei na Cidade Santa. Estou entrando na grande avenida da glória. Agora estou chegando diante do trono de Deus, rodeado de anjos. E ali você vê aquela luz no trono. Aquela luz cegante. Pela fé você vai ao trono da majestade. E fala, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu não estou aguentando, não estou suportando, Senhor. Amém? Não faz igual. Tem que clamar pela misericórdia. Não por justiça. Tá? E não pedir a vingança de ninguém. Senhor, tenha misericórdia. Me ajuda. Deus sabe mais do que você precisa. Sabia, irmão? Deus sabe mais do que nós precisamos. Porque Ele que nos equipou, né? É Ele que sabe o nosso problema. Onde é que está o problema? Senhor, eu quero cura, eu quero bênção, eu quero prosperidade. Tudo que você quiser, irmão, peça. Peça e peça coisas grandes.
Amém? Por quê? Porque você descobriu que a eletricidade está aí e você descobriu que Deus é muito mais que eletricidade, né? Eletricidade, isso aí é coisa do rio, né? Prende a água lá, gira as comportas lá, né, irmão? Gira as bacias dentro do rio grande e de tanto girar ela produz energia. Você sabia que Jó já falou disso? Jó já falou que tira da água a luz. De Jó já sabia dessa técnica. Então, amados, veja. Agora toda a terra e habitação está cheia do poder de Deus, suficiente para a cura e libertar todos aqui. Você tem que fazer com que o Espírito Santo flua em categoria correta. Crê você que Ele está aqui? Amém. A fé está posicionada? Amém? Irmãos, uma coisa que você tem que fazer toda vez que for orar, você não pode esquecer disso. É pedir perdão. Não adianta fazer nada se não pedir perdão. A primeira coisa, Senhor, me perdoe, Senhor, porque nós erramos até no pensar. Nós falhamos. Ele já falou que Deus não pode nos perdoar se nós não perdoar alguém. Nós não podemos ter problema com ninguém, irmãos. E se tiver, reconcilia. Pediu perdão, amém, Deus abençoe. Você para lá e eu para cá, não vamos ter mais problema. Amém? E toda vez que vai orar, Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu sou errante, eu sou falho, eu não sou de nada, para Deus fazer você alguma coisa. Você não pode ir na presença de Deus suficiente, você tem que ir na presença de Deus insuficiente, porque Deus quer que você depende dEle. Deus quer que nós dependemos dEle, meu irmão. Não podemos ser arrogantes, não. Eu sei, eu conheço, eu sou isso, eu sou aquilo, já era. Deus quer que nós dependemos dEle. Por isso que Ele é Deus. Então, eu dependo do Senhor, Pai. Eu não tenho a quem pedir. Como é que fica? Me ensina. Né? O 33:3 de Jeremias diz, clame a mim. Clamar, você sabe o que é clamar, irmão? É gritar. Clamar é falar em alta voz. Clame a mim, responder-te-ei. E farei conhecer coisas grandes que não sabe. Mas o povo grita. Tem hora que na oração aqui, nós damos uns gritos aqui, né, irmão Janel? Tem hora que dou uns murros nessa parede aqui, que é perigoso um dia eu atravessar para o lado de lá. Dando uns gritos, glória a Deus. Amém? Então, amados, veja. O que passará se você tivesse um poço artesiano na montanha e uma colheita precisando urgente de água? Só vou ler isso aqui. Você sentaria ali gritando, grande água que brota da fonte, vem aqui e rega a minha plantação. Tu que és um grande broto de água, venha e rega a minha... você ficaria rouco de gritar e nunca chegaria. Assim pode gritar, chorar, correr, falar em língua, saltar, cantar, louvar, pregar, até que você trabalhe em harmonia com o Espírito Santo. Se não é nada. Mas e como é que eu faço para o broto d'água? Arruma cano. Canaliza os canos, né, irmão? Leva o cano lá em cima. Canaliza a água. E aí a água vai chegar aqui para você. Posicione, né, irmão? Uma mangueira. Nível, compra a bombinha sapo, aquela põe lá, né? Tom, mandando água lá onde você quiser, meu irmão. Nós temos que fazer a nossa parte também, né? Água da fonte, jorra aqui no meu milharal, no meu arrozal, como? Posiciona a água. Nós queremos Deus, queremos, então posiciona, toma um batismo certo, toma uma ceia certa, né? Entra em linha com a palavra, se posiciona, creia. Não é aquele crer meio lá, é crer mesmo. Você tem que crer. Amém? E virar as costas e ir embora. O que foi? Não, eu criei e acabou. Estou crendo agora. Ninguém tira o crer de mim. Aí as coisas começam a trabalhar para você. Você não sabe de onde vem. Uma coisa dá certo aqui, outra coisa dá certo ali. Né? Uma pessoa te encontra, te fala uma coisa. Rapaz, está dando certo tudo. Por quê? Porque você está crendo certo. A sua fé e o crer estão caminhando junto. Você tem que posicionar.
O poder de Deus está aqui. Se você, irmão, tem uma coisa. Eu sei que essas coisas não é muito, né? Mas se todo dia você ficar falando, sou rico. Sabe uma coisa? Eu sou rico. Irmão. De tanto você ficar falando, você fica. Você está entendendo? O ímpio faz isso. Parece uma brincadeira, não parece? Mas é a palavra. Agora você fica, eu sou um pobre, sou um Zé Ruela, sabe? Não dá nada certo para mim. Pronto. Vai virar isso mesmo. Vai virar isso mesmo. Mas se você crê que você pode, que você consegue, pode, o barco está afundando. Alguma coisa vai começar Deus trabalhar para você, para chegar naquele denominador. É assim que funciona. É chamado de o poder da palavra falada. Se você pensa positivo, se você fala positivo, tudo que é positivo vem para você. Porque você está falando positivo. Mesmo que você está passando por situações difíceis, comece a falar positivo. Eu tenho um linguajar, irmão, errado. Eu tenho um linguajar errado. Eu tenho. Mas eu tenho sucesso. Como é que você está? Não estou bom, não. Como é que você está? Não estou nem um pingo bom. Estou ótimo. Está entendendo, irmão? Quer dizer, é uma guinada, né? Parece que... Não. E graças a Deus sempre estamos ótimo. Ótimo, ó. Ótimo é Cristo. Deus é ótimo, irmão. Deus é excelente. Deus é o melhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Então você fala, não fala que você está bom, não. Ou bem, não. Você fala, estou ótimo. Então, a viúva, né, com o filho morto dentro de casa. Você sabe que isso é uma revelação, né, irmão? Isso aí, né? Vai bem. Às vezes a pessoa está doente, fala, não estou bem, estou doente, estou péssimo. Tudo bem, mas é uma revelação. Vai bem? Eu não estou bem, não. Estou ótimo. Mesmo que você está com cólica, com dor de barriga, com pressão, está com colesterol, com tudo, eu estou ótimo, eu estou ótimo. Amanhã vai Deus trabalha em você, agora e regulariza tudo em você. Você tem que começar a falar a palavra positiva. Cristo falou efatá. Já viram na Bíblia? Efatá. Tocou no ouvido surdo do rapaz. Efatá, pum, abriu o ouvido dele. O que é efatá? Abre-te. Amém? Abre-te. Será que funcionou só na boca de Cristo? Não. Funciona na nossa também. Só que você tem que falar, efatá, com fé. A porta vai se abrir. Os negócios vai regularizar para você. Abre-te. Amém? Então, irmãos, a mensagem deste dia é para colocar cada crente em seu devido lugar. Falamos da prancha, né? Glória a Deus. Agora essa água regaria toda a sua colheita se você trabalhar corretamente com as leis corretas de gravidade. Jorrará por todo o lugar e regará sua colheita. Qual é a lei da gravidade? A lei da gravidade é que lá em cima, no pico da montanha, que tem o broto d'água. Se você colocar, né, igual antigamente quando não tinha mangueira, né, irmão? Hoje tem mangueira, tem motor, tem tudo. Mas e antigamente no Velho Testamento? Tinha que pegar coqueiro, né, irmão? Cortar metade do coqueiro e canalizar a água de lá de cima do rio, lá onde você precisava. O negócio é você usar a lei da gravidade. Você coloca lá os coqueiros, né, irmão? Cortados no meio, os coxinhos, um coqueiro sobre o outro. Eu já vi fazenda aqui esse negócio aí. E a água passa dentro da cozinha. Água corrente. Né, irmão? O que você tem que fazer? Somente usar a lei a seu favor. E no espiritual, a mesma coisa. Irmão, Deus está assim, ó, o profeta fala, com a mão cheia de bênção para dar para nós. Mas nós ficamos com a mão fechada, muitas vezes. Não abrimos mão. Tem que abrir as mãos para Deus. Tem que doar. O segredo de Deus é doar. É dar.
Amém? Vamos seguir. O Espírito Santo curará cada pessoa aqui, se você trabalhar conforme a vontade planejada pelas Escrituras Sagradas. Estamos tentando colocar o crente em sua posição correta, para que ele possa ver onde ele está e como fazer, se ele corre de um lado para o outro sem rumo. Está combatendo ao ar. Não. Nós sabemos onde estamos parados. Amém? Deus enviou um profeta. Amém? Temos um profeta. O profeta é a boca de Deus. Nós estamos dentro de Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os mistérios de Deus, como anunciou seus servos profetas. Os mistérios foram falados pelo mensageiro. Conhecemos que Deus é um, não é três. Por aí começa a sua posição, né, irmão? Você sabe que Deus não é três. Se você não entende isso, tem que orar para Deus fazer para você entender. Deus não é três, Deus é um só. Jesus é o véu de carne, é o que velou Deus, é o que escondeu Deus da humanidade. Jesus é Deus visível, porque Deus é invisível. Deus ninguém vê, mas Ele tem um corpo, amém? Então você tem que entender que Deus é um, você tem que entender que não foi maçã que Eva comeu, que trouxe o pecado, tá? Você tem que saber lá a semente da serpente, o que aconteceu com a raça humana. E isso você lê no Gênesis, você vai entender. Tá? E os mistérios, né, irmão? Cada mistério fácil. Por isso que o Apocalipse diz, bem-aventurado quem lê. Bem-aventurado quem ouve. Hoje nós temos a Bíblia, né, em áudio para ouvir. Nós temos a Bíblia para a pessoa ler. Tá? E, meu Deus do céu, esse tempo eu fiquei sabendo de uma notícia de um país aí, que fizeram uma reportagem lá, perguntando se eles conhecem Jesus. Nunca ouvi falar. Perguntou para um monte de gente, nunca ouviu falar de Jesus, irmão. Está entendendo? Por quê? Porque quando é a Bíblia, não quero nem pegar nesse livro aí. Parece que o Satanás, sabe? No Portugal, os portugueses, não lê Bíblia, não conhece Jesus, o que você vai fazer? Tem nações que já cruzou a linha na presença de Deus. Países. Então veja, 1 Coríntios 12:13, por um Espírito fomos batizados em um só corpo, qual é Jesus Cristo. O corpo de crente. Veja, moído, ferido, furaram com uma lança romana para que pudesse ser batizado em seu corpo, participante de sua natureza divina. Entendem? Então você chega a ser participante depois de entrar em seu corpo, participante de sua natureza divina, a natureza de Cristo em você. Como pode você enganar, roubar, mentir, desviar, proselitar com a natureza de Cristo em você? Isso é impossível. Então, quando você crê pela Bíblia, pela palavra, através do ensinamento, através da pregação do Evangelho, através da pregação da palavra, a palavra vai para você, entra no seu coração. Ao entrar no coração a palavra de Deus, isso atrai a natureza divina de Cristo para dentro de você. Aí você passa a ser participante da natureza de Cristo. Amém? Aquele irmão que é valente, que é brigão, quer bater em todo mundo, ele vira um cordeiro. Ele fica manso. Quem é que amansou aquele irmão? Dentro de casa era um leão bravo. Quando ele chegava, a esposa até tremia. Quem é que faz aquele irmão ficar manso, virar um cordeiro? A natureza divina. E aquela irmã também, monte de problema, meu Deus do céu. Deus o transforma na natureza divina para ser uma ovelha mansa. Quem que faz esse trabalho, irmão? Não é o homem que faz. É pela palavra. A palavra ungida de Deus entra no seu coração e tira toda coisa ruim. O grande Espírito Santo entra na sua alma, vai lá no seu coração, porque foi Deus que criou o seu espírito. Deus tem a maneira de migrar para dentro do seu espírito, de migrar para dentro da sua alma e te transformar e arrancar de você a coisa ruim. Tirar da sua alma a natureza ruim, irmão. Porque tem gente que já vem ao mundo com a natureza maligna. Natureza ruim. Não perdoa. Não, eu não perdoo. Me perdoa, pelo amor de Deus. Não perdoa.
Irmão. Quer comer isso aí? Não. Nunca mais eu como esse negócio. Só porque você não quis dar um pedaço para ele. Come aí, eu vou te dar um pedaço desse negócio aqui. Não. Quando eu queria o pedaço para comer, você não me deu. Agora eu não quero mais. Natureza terrível, né? Ó, mãe, eu não vou vir mais em casa, tá? Não venho mais. A senhora não deixou tomar minha cachaçinha aqui dentro da minha casa, nem fumar meu cigarro. Eu não piso mais o pé aqui. Natureza ruim. Passa um mês, está no hospital. Aí a mãe vai lá, mãe, perdoa, mãe, tá? Eu falei aquelas coisas. Você está entendendo? Deus vem e transforma essa natureza. Aquele filho que mudou, meu irmão, acabou. Aquela filha mudou. Quem é que muda a natureza? A única coisa que passou na arca, irmão, do pecado, que é do diabo, é a natureza. O resto Deus matou tudo no dilúvio. Mas a natureza passou na arca, no povo de Noé. E essa natureza continuou na raça humana, está aí. Essa natureza, é a natureza que quando Cristo morre e te redime, é a natureza que Ele tira de você. Amém? E Ele lhe dá o quê? A natureza do cordeiro. A briga de Deus com o diabo é negócio de natureza. Porque o diabo tem a natureza maléfica de matar, de roubar, de estuprar, de droga, de cigarro, né, irmão? De desgraçar a vida dos outros. É a natureza maligna do diabo. E desculpe, todo ser humano que vem nesse mundo vem com essa natureza do diabo. Porém, quando crê em Cristo e converte, o próprio Cristo muda essa natureza. Porque a minha natureza foi mudada, eu me conheço. Eu não consigo mais voltar, vamos dizer, ser ruim. Não consigo, não tem mais jeito. O que faz você ser ruim é aquela natureza. Agora, se você tem a natureza ruim ainda, tem que mudar. Amém? Senhor, me transforma. 12 de Romanos. Rogo vós, pois, irmãos, né? Que sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Deus é que nos transforma. E Ele está passando aqui. Amém? Se você quiser nesta noite, Ele pode te transformar. Ele pode te mudar. Se você tem alguma coisinha ainda que ficou do velho homem, da velha mulher, Deus pode arrancar isso, meu irmão. Deus pode fazer você exalar isso. E quando você for para casa, quando você estiver na rua ou no trabalho, as pessoas podem te encontrar e falar, mas como você mudou? Você não é mais aquela pessoa. Nossa, olha como você está mudado. Até o seu semblante. É a natureza de Deus em você. Deus te mudou. Deus muda as nossas naturezas. E o que é a mudança de natureza? O novo nascimento. E onde é que está a natureza? Na alma. Então Deus tira a natureza velha e lhe dá a natureza de Cristo, que é a vida eterna. Na verdade, todos nós já temos a vida eterna. Você, irmão, irmã, é o recipiente da vida eterna. A vida eterna já está aí em você. Pastor, não significa que é algo que você vai ganhar. Não, Deus já te deu. Você já tem. A vida eterna já está aí. Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, amém? Passou da morte para a vida, não entra em condenação. Por quê? Tem nele já a vida eterna. E o que é a vida eterna? É essa mesma vida que tem em você. A única coisa é que ela não vai mais morrer. Amém? Porque quem crê em Cristo e obedece a Cristo não morre mais. A verdadeira morte é a morte do espírito e da alma. Você crê em Cristo, como que Cristo vai pegar você e jogar no inferno? Se você canta para Ele, se você ora para Ele, se você diz aleluia, se você dá glória a Deus, como que Cristo vai te jogar no inferno, meu irmão? Não vai. Ele vai completar o que falta. Mas pastor, não sou nem batizado. Mas desde a hora que você creu, já está seguindo. Depois você batiza. O batismo é para confirmação. Amém? Vamos finalizar, irmão, porque é forte isso aqui. Muito bem, os participantes de Cristo se convertem em uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Qual é o fruto do Espírito Santo? O primeiro fruto do Espírito Santo é o amor.
É gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí está os frutos do Espírito. Amém? São 9 frutos. Tá? 9 frutos do Espírito. E 9 dons. Ninguém pode fabricar paz. Você já viu, irmão? Essas pessoas assassinas, né? Eles não têm paz, nem dormem. Gente que enche o corpo de tatuagem, né? Aquele sono perturbado. Não tem paz, irmão. Cadê a paz? Só em Cristo. Aí vai fumar cheira lá o pozinho branco, né? Para ter paz. Que é pior. Vai atingir o cérebro dele. Vai cozinhar o cérebro dele. Vai acabar com os neurônios dele. Né? Paz é só em Cristo. Amor é só na palavra de Deus. Amém? Gozo, irmão, é um sintoma de felicidade na alma. Ah, como que eu estou feliz agora. Glória, é gozo na alma. Amém? Quem é que pode dar isso na alma? Não de beber bebida aí e de ficar aí no sexo, essas coisas. Não, isso não é isso. O verdadeiro gozo é na alma. Amém? Estampa no seu rosto. O que o coração está cheio aparece no seu rosto. Você fica feliz. O que você está tendo rindo? Estou alegre aqui dentro. O verdadeiro Pentecostes não é aqui fora, é aqui dentro. É dentro do seu coração. Você está... E por aí vai, irmão. A paz, o gozo, a alegria. Eu sou alegre comigo mesmo. Às vezes eu falo comigo mesmo no espelho. Pai, você está muito alegre, rapaz. Chega dessa alegria demais. Aí é que eu fico mais alegre. Mas o pastor está falando sozinho aí? Quem não fala sozinho? Até Deus fala sozinho. Deus, sabia que Deus falou sozinho, irmão? Este é meu filho amado, em mim compraz habitá-lo. Desceu nele, né, irmão? Entrou em Jesus Cristo, né? Ele falando com o corpo, ele mesmo, solilóquio. Deus estava soliloquiando. Amém? Muito bem, amados, vamos finalizar. Você diz: eu curo os enfermos, prego, expulso o demônio, conheço as escrituras. Você está equivocado. Jesus disse: muitos virão em meu nome e dirão: curamos, expulsamos o demônio, profetizamos. E ele declarará: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, conhecesse todos os mistérios, tivesse fé para mover montanhas e não tivesse amor, nada sou. Tivesse o dom de profecia, toda a fé, distribuísse toda a minha fortuna, entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, eu nada seria. Você já notou, irmão? Ah, mas o jogador de futebol deu 10 milhões para o câncer, 20 milhões. Não adianta. Isso aí não salva ninguém. O Adolfo Hitler mandou todo o ouro que ele tomou do judeu para o Vaticano. Lá no Vaticano tem uma sala cheia de barras de ouro com o símbolo da suástica nazista, o SS, que o Adolfo Hitler mandou. Não deixou na Alemanha, mandou para o Vaticano, para o Papa na época, era assim com ele. Entendeu? Por quê? Porque acha o Hitler que nosso Senhor Jesus Cristo vai arrumar uma cadeirinha para ele sentar do lado dele. O homem que matou 6 milhões de judeus. Aonde, meu irmão? Olha o que Paulo falou. De que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e não tivesse amor. É o caso do mancebo de qualidade. Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres. Vem, segue-me. Olha, nem isso ele conseguiu fazer. Porque o coração dele estava na riqueza. O coração dessas pessoas está nos bens materiais. Então, nesta noite, irmão, ame. Amém? Ame você. Eu me amo. Você tem que amar você. Você tem que gostar de você. Para você gostar de outros. Porque se você não quer que faça mal contra outro, tá? Muito menos gostaria que fizesse mal contra ti. Assim diz a Bíblia: ame o teu próximo, ame o teu irmão, ame a sua família, faça o bem a todos. Amém? Faça obras. Pastor, tem que fazer obra? Tem que fazer obras. Obras de caridade. Amém? Doações, tem roupa, vestidos, né? Roupas, doa, dá para as pessoas, dá comida, faz o que você puder fazer enquanto você tem vida.
Não seja mão fechada, de não dar nada para ninguém. Dê, amém? Aqui tem um versículo na Bíblia que, irmão, que Deus fala assim: doa. Quanto mais você dá, mais você é abençoado. O segredo da vida eterna que eu disse é dar, é doar. Por isso você tem que dizimar, você tem que ofertar, você tem que ajudar esse, ajudar aquele, amém? Esse é o segredo. Então a nossa posição em Cristo, quer ficar firme? Fica firme no amor. Porque o amor é o único que vai entrar lá. O amor genuíno, ágape de Deus. Vamos orar? Glorioso Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Senhor eterno, obrigado, Pai, por esta mensagem do irmão Brana sobre a posição de um crente em Cristo. A posição de um crente em Cristo, Pai, é se revestir do amor, é estar posicionado na palavra, crendo em toda a palavra, falando amém a toda a Bíblia. Senhor, ajude teu filho nesta noite, tua filha nesta noite, Pai, para que o teu grande Espírito Santo possa estar na sua alma, trocando sua natureza, tirando as coisas ruins, transformando seu coração, transformando sua mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra agora, Pai, em cada coração, em cada alma aqui, tire toda coisa contrária, toda coisa carnal, toda coisa mundana, liberta a tua igreja, liberta o teu filho, liberta das enfermidades, Pai, restaure saúde, dê a tua graça, a tua força no coração de cada um. Conceda, Pai, é o nosso grito de vitória nesta noite. Pedimos e agradecemos, e leve em paz o teu rebanho, preparado e posicionado para a tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Vamos cantar um verso de um cântico, amados. Amados, vamos cantar o 212. 212, só o primeiro verso e o coro. Povo forte. Eis que sou de um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, glória! Muito bem, amados. Nós vamos encerrar e depois que dá a bênção, se algum irmão ou irmã precisa de uma oração, pode vir aqui que nós vamos orar, tá? Deus Todo-Poderoso, vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação, fé perfeita, permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Está encerrado, amados? Podem ser na ordem.